Bom dia, pessoal que acompanha o Pro Trabalhador, agência de notícia. Que gostosa essa manhã de novo aqui com vocês. E hoje o assunto vai ser a CIF. Mas Regina, o que é a CIF? Estão curiosos para saber? Quem já é do meio de trabalho conhece. Quem não é do meio de trabalho vai conhecer hoje com o Dr. Eduardo Santana. O Dr. Eduardo Santana é doutor em fisioterapia, também participa de uma comissão de funcionabilidade e incapacidade da Organização Mundial de Saúde, está lá com o CREFITO 11, e ele também atua como gestor, né, lá em Osasco, na parte de saúde de Osasco. É isso, doutor? Posso te corrigir? Pode, claro! O meu doutorado na área de saúde pública. O seu doutorado na área de saúde pública. E eu trabalho na Secretaria de Saúde de Osasco como fisioterapeuta. Como fisioterapeuta. E dá essas consultorias para as empresas quando o assunto é a CIF. Dá um bom dia para o pessoal que acompanha o Pro Trabalhador Agência de Notícia. Bom dia, espero que eu possa contribuir com vocês em relação à disseminação do conhecimento sobre a CIF, que é uma ferramenta muito importante para a área de saúde do trabalhador. E vocês estão notando já, estão acompanhando aí para o Trabalhador de Notícia, que agora a gente está aí num formato novo, né? Vão ser 2 blocos de 15 minutos cada um, porque a gente tem observado que vocês têm gostado bastante de aprender aqui com os nossos convidados esses diversos assuntos. E nesse primeiro bloco, o Dr. Eduardo, ele vai explicar um pouquinho pra gente. As pessoas têm muita diferença de quando a gente usa o CID, que é o Código Internacional de Doenças, falei correto? Ou quando a gente usa a CIF, que a tradução da sigla? Classificação Internacional de Funcionalidade. De funcionalidade. Então, um trata de doenças e o outro trata de funcionabilidade. Há algum tempo, vou usar o doutor Eduardo Santana, que quem batalhou para ter o título de doutor merece utilizá-lo, né? Há algum tempo atrás, quando eu, por exemplo, ainda era estudante de jornalismo, né, a gente estava fazendo uma pesquisa dos 18 anos da lei de cotas, antes e depois, e eu entrevistei, na época, então vereadora, hoje deputada federal, Mara Gabrilli, e ela já falava da luta que ela tinha, isso em 2009 mais ou menos, e que a luta que já existia, né, para que a gente trouxesse, principalmente quando o assunto era pessoa com deficiência, mais o uso da CIF do que do Código Internacional de Doença, né? Ela acreditava que isso pudesse colaborar para que mais pessoas estivessem de fato incluídas no mercado de trabalho. Porque um ficava falando assim, o Eduardo não pode fazer isso, a Regina não pode fazer isso. E o outro não, o outro era mais um elemento comprobatório para que você pudesse exercer plenamente alguma função com segurança, dar segurança ao empregador. Como isso está sendo visto hoje? Avançou de 2009 para cá? O que é mais recomendável na hora de você utilizar essas siglas e de que maneiras elas ajudam ou atrapalham a questão da inclusão da pessoa com deficiência, por exemplo? Olha só, Regina, o problema não está nas classificações. Não está nas classificações. Mas nas pessoas e a maneira com que o conceito ruim está na maneira que as pessoas pensam. A CID permanece importante. Classificação Internacional de Doenças, ela tem a sua importância para gerar informações de morbidade e mortalidade, doença e morte. Enquanto a CIF classifica funcionalidade e incapacidade. São coisas que se complementam e é necessário que as 2 classificações estejam em uso para que a gente tenha informações completas sobre as pessoas. Se você usa só uma, só a CID, por exemplo, você não tem informações sobre funcionalidade e vice-versa. Ela falou bem quando a importância da CIF, nesse caso em específico, para a lei de cotas, é maior do que da CID. Mas a CID tem a sua importância. É maior porque a CIF mostra o que as pessoas conseguem fazer, mostra o grau de funcionalidade e ajuda os profissionais a entenderem o aspecto positivo das coisas e não o aspecto negativo. Então, isso vai ajudar a contratar as pessoas por aquilo que elas conseguem fazer, aquilo que elas conseguem contribuir e de acordo com a exigência que o posto de trabalho tem. Muitas vezes o posto de trabalho precisa de alguma adaptação e isso a CIF chama de fatores ambientais, mas pequenas adaptações, baixo investimento,
pode trazer um funcionário muito produtivo para a empresa. E o que é diferente do que muita gente pensa, né? Porque quando a gente para pensar em inclusão e quando a gente vai falar em ambiente de trabalho, a maior parte das pessoas, mesmo algumas que já estão no meio há muito tempo, até porque existem algumas filantrópicas que ganham muito dinheiro com essa questão da inclusão e que, por interesse próprio, também passam às vezes a mensagem errada de que, por exemplo, eu tinha a falsa ideia. Não vou contar quem foi a filantrópica que me falou. Vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Eu tinha a falsa ideia, o jornalista, 19 anos completei agora em abril, doutor, falando sobre inclusão. Eu tinha a falsa ideia que, por exemplo, eu ter um cego aqui na minha equipe, eu tinha que ter um investimento num software que custava R$10.000. R$10.000 para alguém que está começando um negócio, ou mesmo para quem já está com um negócio mais engajado, não são R$10, são R$10.000. Então você fica pensando, senhor, aí você vai continuar a consultoria da filantrópica. E aí ela vai colocando tanta coisa que você tem que adquirir que parece que o negócio é impossível. Resumindo, doutor, daí o doutor vai me dar a explicação técnica de saúde, de gestor, essa vivência de Osasco, essa vivência como doutorado em saúde. Eu tenho na minha equipe um parceiro colunista cego. E aí eu fui conversar com ele, falei, Renato, então, eu fui fazer as consultas, né, tive esses laudos, tal. Não, Regina, imagina, tem software gratuito. Ah, mas como é para instalar? Não, você vai comigo, eu vou ligar o computador, no máximo você vai apertar um link para mim e eu mesmo instalo. Eu olhei com aquela cara de espanto. Ele sentou, ele ligou o computador. Ele acessou o tal do link que eu precisava, fiz o que ele precisava acessar o link. E o resto ele fez sozinho e ele instalou lá o raio de software. O menino entende mais tecnologia do que eu. Então, eu fico pensando nesse sentido cultural mesmo, do trabalhar essa questão da CIF que o doutor se especializou e que inclusive faz parte de uma comissão. Sim. É que assim, a inclusão não é um favor, né? É um direito, né? É um direito e as pessoas também precisam ser vistas pelos aspectos positivos. O que a CIF fala sobre isso que você está dizendo, você precisou de um software e ele é importante na sua equipe, aliás, parabéns pela sua equipe, a CIF chama de capacidade e desempenho. E tudo que realmente importa é o desempenho e não a capacidade. O desempenho depende dos fatores ambientais. Então, quando os fatores ambientais, no caso a tecnologia que você adquiriu, é um fator ambiental, é um facilitador. Quando os fatores ambientais são facilitadores, o desempenho tende a ser melhor do que a capacidade. Agora, quando o ambiente oferece barreira, e inclui-se o ambiente social. Então, por exemplo, o preconceito é uma barreira ambiental. Quando o ambiente oferece barreira, o desempenho tende a ser pior do que a capacidade. E isso eu estou falando em relação a todas as pessoas, independente se ela tem algum código da CID ou não. Né? Então, essa questão do desempenho é que precisa ser vista pelas empresas. Porque, de repente, uma pessoa, independente dela ter um código da CID ou não, dela estar debaixo da lei de cotas ou não, ela pode ter um desempenho muito satisfatório e ser muito produtiva para a empresa. É isso que a empresa precisa olhar. Em relação à comissão, eu sou do CREFITO 3, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado de São Paulo. Mas eu tenho um registro secundário no CREFITO 11, que é de Brasília e Goiás. Porque lá eu participo de uma comissão da CIF. É um grupo de pessoas que faz um planejamento de divulgação da CIF, com oficinas e cursos. Fizemos oficinas para os professores universitários e coordenadores, de todas as universidades de Goiás e do Distrito Federal, no intuito de fazer com que a CIF figure na matriz curricular das universidades. Porque daí os profissionais que vão ser gestores ou que vão ser colegas dessas pessoas, eles já vão sair com uma visão atitudinal, que a gente chama, né? Diferente. Porque hoje a pessoa que se forma, ela precisa fazer um curso para conhecer a CIF. E isso não pode se manter desse jeito por tanto tempo. Inclusive, nós estamos no momento de rever as diretrizes curriculares dos cursos da saúde. E a CIF precisa figurar nessas diretrizes. Os profissionais precisam sair da faculdade, conhecendo bem a CIF, o modelo biopsicossocial que está nela, e todos os conceitos que estão nela. Não pode ser necessário, depois de formado, ter que procurar um curso a mais.
já gastou tanto na universidade, Pois tanto é, tempo, tem que aprender na universidade. vai falhar no mercado, que tem que chegar já colocando em prática, né? Claro. Então, a comissão trabalha principalmente nesse sentido. Esse é o principal objetivo, esclarecer, informar e ampliar para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento e também acionar os poderes para que tenha essa mudança curricular tão necessária para a inclusão na sociedade. No seu doutorado, o doutor teve a oportunidade de trocar com pessoas de outros países para saber como é lá e como é que a gente está em detrimento às diretrizes que estão até na própria ONU, né? A CIF está na ONU, a ONU recomenda que venha pela CIF, essa questão da inclusão das pessoas com deficiência. Como é que está sendo visto? A gente está ainda muito atrasado de quando eu fiz essa última entrevista sobre esse assunto, que foi em 2009. Estou velha nessa entrevista, estou falha, preciso trazer isso mais à tona para ajudar a divulgar essa importante ferramenta. Durante o doutorado eu não tive contato pessoal com pessoas de fora. Eu tive contato por artigos. No mestrado, na verdade, eu fiz um trabalho mais voltado a essa questão, né, de ver como era fora do Brasil. Mas depois do doutorado, sim. Eu estive em Barcelona, Helsinki, Manchester. Esse ano, dando tudo certo, eu vou para a África do Sul. Tudo encontros da CIF. Encontros da Organização Mundial da Saúde, e um dos temas é a CIF. Olha, são duas coisas distintas. Uma coisa é o atraso em relação aos conceitos e outra coisa é o atraso em relação à CIF propriamente dita. Nós temos resoluções, nós temos portarias, nós temos alguma coisa avançada com a CIF já. Então, em termos de teoria, a gente já tem Exatamente. algum ponto de partida mais... Eu posso citar a Resolução 452 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, que adota a CIF para o SUS, incluindo o sistema suplementar. Essa é uma resolução. Repete essa daí, que eu acho que é muito Resolução importante. 452 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. Vale a pena conferir, foi muito bem escrita, muito bem feita. Mas uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então os outros países, os países da Europa, eles têm mais facilidade de usar a CIF por causa do contexto deles, que é diferente. A população é mais homogênea em relação aos problemas de saúde. Então as doenças crônicas são frequentes, os problemas de funcionalidade são frequentes também. O Brasil convive com os dois extremos. Enquanto nós temos obesidade como um problema de saúde, nós também temos desnutrição. Enquanto nós temos as doenças crônicas, né, com uma frequência muito alta de doenças crônicas, nós também temos doenças infecciosas que aparecem. Então nós convivemos com as duas realidades. Realidade de um país rico, que os países ricos têm uma frequência mais alta de doenças crônicas. Mas ao mesmo tempo de um país muito pobre, com uma frequência alta de doenças infecciosas. Então se nós compararmos as regiões do país, nós temos realidades totalmente diferentes. Só São Paulo, né, doutor? O doutor vai sair Mesmo daqui, São Paulo. já vai lá para Osasco, a redação do Pro Trabalhador fica aqui no centro de São Paulo, e o doutor presta serviço lá na gestão pública de Osasco. Só de a gente falar de São Paulo, cada lugar é um universo diferente, né? Você está falando do município de Osasco, está falando daqui. Se a gente pegar a Zona Leste, eu sempre pego a Zona Leste como referência. Se a gente pegar a cidade de Tiradentes, é uma cidade, literalmente, não só pelo nome do bairro, dentro da Zona Leste. Se pegar Guaianazes, é lá do ladinho, mas já é outro cenário. Se a gente for vindo mais pra cá, Arthur Alvim, Itaquera é outro cenário. Se a gente vem pra Tatuapé, que já é região leste da cidade, ainda é região leste da cidade, a gente tem praticamente a zona sul do futuro, do presente. Eu vou dar um exemplo pra você. Difícil, né? Uma pessoa que usa cadeira de rodas, independente do CID que tenha, ela usa uma cadeira de rodas. E ela mora em Curitiba. Lá em Curitiba ela tem o uso do transporte público e alguns facilitadores que vão fazer com que ela consiga usar o transporte público. Porque é uma cidade mais evoluída, em vários sentidos culturais e arquitetônicos. Exatamente. Se ela se muda de cidade, vem aqui, mora em São Paulo, se muda para São Paulo, vai para a cidade de Tiradentes, a dificuldade de usar o transporte público vai ser muito maior. Então a CIF dela em Curitiba é uma. Ela tem um código diferente daqui. Se ela se mudar para cá, a CIF vai mostrar a diferença na funcionalidade que foi causada pelo ambiente. Lá há facilitadores ambientais e aqui não. E é a mesma pessoa. Então, duas pessoas com o mesmo código da CID têm códigos da CIF diferentes,
porque elas estão imersas em ambientes diferentes. Olha, doutora, sobre esse ponto a gente ainda nem tinha discutido aqui. Eu vou pedir para o doutor aguardar, porque passa muito rápido esses 30 minutos de aprendizado aqui no Pro Trabalhador Agência de Notícia. A gente vai para um breve intervalo para que a gente possa beber água aqui, respirar. E na volta a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse regionalismo. Eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, sobre esse aspecto, nunca tinha me visto à mente, como ainda é tudo muito novo no nosso país. Quem quiser saber também um pouquinho mais, continue acompanhando o Pro Trabalhador Agência de Notícia. E daqui a pouquinho tem outro bloco falando sobre esse complemento aí desse regionalismo da CIF.